Finalmente, meus queridos estudantes, vamos falar agora do nosso investimento em si, a primeira etapa para começar ele. E o que é isso? A reserva de emergência. E hoje a gente vai responder para vocês as principais perguntas ou dúvidas que vocês tenham sobre a reserva de emergência. Como, por exemplo, por que a gente tem que ter uma reserva de emergência, como que ela é formada e, principalmente agora, com a taxa Selic em 2%, onde que a gente coloca essa nossa reserva de emergência. Mas calma, antes de a gente responder isso, pessoal, dá aquele like aqui, né? Se inscreve no canal, compartilha com os amigos de vocês, acompanha a gente lá na nossa página do Insta, que a gente tá colocando conteúdo bem massa todos os dias pra vocês. Isso motiva demais a gente a continuar e nos ajuda demais. Então não custa nada, é um segundinho que tu vai dedicar o teu tempo aí. Então vamos lá, sobe a vinheta, diretor. Bora lá então, gente. A nossa primeira pergunta, por que ter uma reserva de emergência? Para explicar isso melhor para vocês, a gente preparou dois avatares, duas simulações, para vocês entenderem na prática por que essa reserva é tão importante pra gente que quer investir. Então, para nossa primeira simulação, imagina que tu é um investidor que começou a investir lá na metade de 2019 e viu teu dinheiro crescendo todos os dias. E bom, com essa expectativa de crescimento da bolsa de valores, tu vai cada vez colocando mais e mais dinheiro na renda variável sem ter um pensamento de que a bolsa pode cair. Então, tu entra de cabeça e compra 50 mil reais em ações. Pegou tudo que tu tinha e colocou na bolsa de valores com a esperança de ficar milionário muito rápido. Até que de uma hora para outra, sem tu esperar, vem uma crise, que nem essa que a gente teve em março, em que a bolsa de valores estava com 120 mil pontos, chegou para 60 mil pontos. Tudo isso em apenas uma semana. Na semana seguinte, tu perde teu emprego e se vê obrigado a vender tuas ações para poder custear o teu custo de vida. Só que tem um problema, aqueles teus 50 mil já não são mais 50 mil, agora eles estão em 40, 30 mil. Então tu se vê obrigado a vender por um preço muito inferior do que o que tu tinha colocado no início. E isso tá muito errado, porque o ideal é que tu aproveite esse momento de baixa para ser como uma promoção, para te comprar mais ações, não para te vender elas. E como tu não tinha uma reserva de emergência, tu teve que vender para poder sobreviver. E agora é hora para te lembrar que no momento de liquidação, de promoção nos preços das ações, não é para te vender tuas ações, é para te comprar. Tu vai estar comprando boas empresas por preços medianos ou até baratos. E sabe o que aconteceu contigo nessa simulação? Tu acabou com os teus investimentos e com o teu dinheiro por não ter se preparado, por não ter tido uma reserva de emergência que te permitisse manter os teus investimentos e ainda custear a tua vida nesses períodos de crise. Agora vamos imaginar de outra forma, com a nossa segunda simulação. Imagina que tu tivesse feito uma reserva de emergência num valor de 12 vezes o teu custo mensal. Supondo que o teu custo mensal é de 2 mil reais, então tu teria colocado 24 mil reais nessa tua reserva de emergência. E assim, chegou a crise do coronavírus e o que acontece contigo? Nada, absolutamente nada. Por quê? Porque tu tá preparado para esse momento. Tu tem um ano da tua vida garantido na tua reserva de emergência. Então tu pode perder teu emprego e tu não precisa vender tuas ações. Os teus investimentos de verdade na bolsa de valores vão poder continuar lá, aproveitando, crescendo, e tu não vai ser obrigado a vender eles para sobreviver. Então pensa, tu tem um ano inteiro guardado de dinheiro para te poder pensar com calma, se preparar, se colocar no mercado de trabalho de novo, buscar um novo emprego. Então assim, para finalizar essa parte, o que é a principal diferença que a gente vê nas duas simulações? É o preparo. O bom investidor é aquele que torna os seus imprevistos previsíveis. Agora que o Vitão explicou para vocês a importância da reserva de emergência, você deve estar se perguntando, como que eu vou me preparar? Eu vou te responder isso agora, acompanha aí. A resposta para isso é muito simples, tem uma reserva de emergência. Para você calcular a sua reserva, é só você multiplicar o seu custo de vida mensal vezes 12. 12 porque são 12 meses, ou seja, você vai ter um ano inteiro com dinheiro tranquilão, independente da emergência que seja. Mas como que eu calculo o meu custo de vida mensal? Isso é fácil, a gente tem aqui embaixo o nosso link da nossa planilha financeira, você vai lá, clica, baixa ela, lá você vai poder organizar todos os seus gastos, você vai saber quanto você realmente gasta todos os meses. Aí você já tem esse valor, só multiplicar por 12 que você vai calcular o quanto você tem que ter em reserva de emergência. Outra pergunta que fazem muito pra gente, eu sou um estudante, a minha família me banca, eu não tenho esses gastos mensais, eu preciso obrigatoriamente ter uma reserva de emergência? A resposta pra isso é não, desde que a pessoa que te mantém, sei lá, os seus pais, a sua avó, sua família, enfim, não sei quem, você tem que falar pra ela ter uma reserva de emergência, porque como essa pessoa tem um custo de vida todos os meses, ela precisa ter uma reserva para que possa ficar tranquila. No seu caso, você só vai precisar ter realmente uma reserva de emergência a partir do momento em que você começar a trabalhar e você começar a ter um custo de vida todos os meses. Então, você começou a trabalhar, você vai ter a sua casa, pagar o seu aluguel, a sua comida, o convênio médico, a sua academia. A partir desse momento, você tem que calcular o seu custo de
vida e fazer a sua reserva de emergência. Aí não tem desculpa, beleza? Ah, mas onde que eu coloco a minha reserva de emergência agora com a taxa de juros de 2% ao mês? Isso não vai me render nada. Pessoal, antes de eu responder essa pergunta, a gente precisa ter em mente 3 conceitos importantes da reserva de emergência. O primeiro conceito, o número 1, é que sua reserva de emergência tem que estar aplicada em algo que tem uma alta liquidez. Ou seja, você pode retirar o seu dinheiro a hora que você precisar. Deu uma emergência, eu posso recorrer lá e pegar o meu dinheiro para eu poder utilizar. Essa é a função dela. O conceito número 2 é que ela tem que ser um investimento seguro. Você tem que colocar o seu dinheiro lá e saber que quando você retirar esse dinheiro, ele nunca vai poder ser menos do que eu coloquei, certo? Senão não tem sentido eu fazer uma reserva e quando eu pegar o dinheiro ter menos do que eu coloquei. E também, quando eu precisar desse dinheiro, ele tem que estar lá, eu não posso perder ele, né? Então, por isso que tem que ser seguro. É um dinheiro que você vai contar na hora que você mais precisar, ele tem que estar lá. O terceiro conceito, então, é que você não procura rentabilidade na reserva de emergência. Então, infelizmente, se você procura na reserva de emergência alta liquidez e segurança, você não vai conseguir achar uma alta rentabilidade. Isso é um triângulo, a gente não consegue ter essas 3 coisas juntas. Então, independente se o Banco Central colocar a taxa de juros em 1, em 2, em 3 e 4, a estratégia vai continuar a mesma. Você vai colocar sua reserva de emergência em algo que seja seguro e de alta liquidez. Você não procura rentabilidade. Então, a taxa básica de juros não interessa nada para você. Agora você deve estar se perguntando, onde que eu coloco a reserva de emergência, então, na prática? Quem vai explicar isso pra gente agora é o Galo. Solta a voz aí, Galo. Tamo junto. Então, se você chegou até aqui é porque você quer saber como montar a sua reserva de emergência. E existem 3 formas básicas: o Tesouro Selic, a NuConta e o CDB de liquidez diária do Banco Inter. Então presta atenção que eu vou explicar direitinho para vocês, um por um. Você vai ficar na... O Tesouro Selic, ele é o mais tradicional de todos. Ele é o mais famoso porque ele existe há bastante tempo. O importante dele é que se você colocar 5 mil reais na sua reserva de emergência, você nunca vai ter menos do que 5 mil reais. Quando você precisar, você vai ter esse dinheiro lá para tirar. E o mais legal ainda é que ele é progressivo. Ele vai crescendo dia após dia, ele vai rendendo um pouquinho mais. Então você nunca tem menos do que o seu dinheiro. Outra coisa muito importante é que você tem uma liquidez diária. Ah, Antônio, o que é isso de liquidez diária que eu nunca entendo? A liquidez diária é você poder tirar o seu dinheiro quando você quiser e ter ele na mão. Então, se hoje, que é uma terça-feira, eu precisar do meu dinheiro, eu dou uma ordem no banco e amanhã, na quarta-feira, esse dinheiro já está comigo. Uma coisa que você tem que prestar um pouquinho de atenção é que o Tesouro Direto ele é negociado pela Bolsa de Valores, pela B3. E por isso, ele tem uma taxa de custódia. Então, você tem que colocar na balança se está valendo a pena, tanto a sua rentabilidade quanto a sua taxa de custódia que puxa o preço um pouquinho para baixo. Outra forma de criar sua reserva de emergência é através da NuConta. Com ela, você tem um rendimento de 100% do CDI, criar o crédito de depósito interbancário, que é basicamente, diretor, bota um banco aqui na minha mão, agora bota outro banco aqui. É banco emprestando dinheiro para banco. E isso acontece porque aqui no Brasil tem uma lei que nenhum banco pode fechar o dia com o caixa negativo. Então os bancos, eles emprestam dinheiros entre si para manter o caixa sempre no azul. E a rentabilidade da NuConta é muito maior do que a gente consegue ver na poupança, por exemplo. Então a gente consegue ver que a NuConta tá rendendo mais do que a poupança. E para fechar a conta e passar a régua, a gente consegue ver agora o CDB de liquidez diária do Banco Inter. E assim, se você não sabe o que é um CDB, não se preocupe, porque CDB é um certificado de depósito bancário. É o jeito que os bancos têm de pegar dinheiro dos seus correntistas pagando um prêmio por esse dinheiro. E assim, o lado bom é que o CDB, ele rende mais do que a poupança. Então, ele também faz parte desse contexto todo da reserva de emergência. E você precisa ter noção de 2 coisas básicas do CDB. Existem alguns CDBs de liquidez diária, que é o importante pra gente aqui, e o CDB com prazos de vencimentos um pouco mais tardes, que não é o foco da reserva de emergência. Você precisa do de liquidez diária, tá? Não se esqueça disso, porque a emergência a gente nunca sabe quando ela vai acontecer. Então a gente pega o dinheiro quando a gente precisar. Ou com um prazo de vencimento fechado ou pré-determinado, você não precisa se preocupar agora, porque você só vai resgatar o seu dinheiro quando chegar na data de validade. Ele não serve para reserva de emergência.
Presta bastante atenção nisso, tá? E a mensagem final que a gente quer passar para vocês hoje, que é justamente aquilo que você tem que levar para casa, tá? Não pode deixar de pensar nisso. É o binômio da reserva de emergência. Você tem que ter uma liquidez diária e você tem que ter muita segurança. Essas duas coisas são fundamentais. Você tem 3 possibilidades de aplicar o seu dinheiro para reserva de emergência. Vamos lá, diretor. Tesouro Selic, NuConta e CDB de liquidez diária do Banco Inter. São as 3 principais formas de você fazer sua reserva de emergência. Então é isso, pessoal. Se você gostou do conteúdo, deixe seu comentário aqui embaixo. Se tiver alguma dúvida também, manda pra gente. A gente vai ter o maior prazer em poder te ajudar com isso. E assim, o segredo da reserva de emergência é o que tá nesse vídeo. Não se esqueçam disso. E se você tiver isso em mente, você vai tornar todos os seus imprevistos previsíveis.